Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. A partir de agora, vamos conferir o que aconteceu na 47ª Sessão Ordinária e na 48ª Sessão Ordinária. Vamos começar com o quadro Fique por Dentro. Olá, este é o ABC da Câmara, o programa que vai mostrar como funciona a Câmara Municipal. Neste episódio, vamos falar sobre as comissões permanentes da Câmara Municipal, que são destinadas a realizar estudos e investigações sobre temas determinados e ainda representar a Casa. Além disso, as comissões permanentes devem discutir e dar parecer, através do voto da maioria dos seus membros, as proposições e matérias a elas submetidas. Mas também podem apresentar proposições à Câmara, realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil, receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões de autoridades públicas, colher depoimentos de qualquer autoridade ou cidadão e promover iniciativas e campanhas de divulgação de leis ou de outros temas que sejam relevantes para a população. Atualmente, existem 26 comissões permanentes na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Elas tratam de temas como turismo, defesa da mulher, idosos, assuntos urbanos, segurança pública, meio ambiente, entre outros. Todas são compostas por 3 vereadores: presidente, vice-presidente e vogal. A composição das comissões permanentes é determinada pelos líderes partidários, através de representação proporcional dos partidos e dos blocos parlamentares. Caso não haja comum acordo entre as lideranças, haverá eleição para a composição dos membros das comissões. Cada vereador, à exceção dos membros da mesa diretora e dos líderes dos partidos, deverá participar obrigatoriamente de pelo menos uma comissão permanente, mas não pode pertencer a mais de 3. O Diário da Câmara Municipal publicará em todas as suas edições a constituição das comissões permanentes. As comissões permanentes se reúnem todas as segundas-feiras a partir de 14 horas. Elas também podem se reunir extraordinariamente sempre que necessário. Mas essas reuniões extraordinárias devem ser anunciadas no Diário da Câmara Municipal, com 24 horas de antecedência no mínimo. Os membros das comissões permanentes exercem suas funções até o prazo estabelecido para o funcionamento da comissão para a qual foram eleitos ou designados. A eleição da nova composição das comissões será feita na sessão legislativa seguinte, exceto no último ano. Cada sessão legislativa dura 1 ano e é dividida em 2 períodos, um no primeiro semestre, de 15 de fevereiro a 30 de junho, e outro no segundo semestre, de 1º de agosto a 15 de dezembro. As comissões permanentes podem ouvir as opiniões de especialistas externos, de reconhecida competência e também as de representantes de entidades idôneas. Tudo para esclarecer assuntos submetidos à sua apreciação. O convite pode ser feito pelo presidente da comissão ou pela maioria de seus membros. No caso de audiências públicas, poderá haver a presença e a participação do público em geral. No dia a dia da Câmara Municipal, 2 comissões permanentes ganham destaque: a de Justiça e Redação e a de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. A primeira deve, entre outras atividades, emitir parecer sobre a constitucionalidade e a legalidade dos projetos de lei, ou seja, indicar quais as propostas devem virar lei. Assim, todos os projetos de lei devem passar por essa comissão para transitar na Câmara. Outra atividade exclusiva dessa comissão é a elaboração do modelo de abaixo-assinado, no caso de projetos de iniciativa popular. Já a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira deve oferecer parecer técnico sobre as questões orçamentárias do município. No primeiro semestre, a comissão deve dar parecer sobre as diretrizes orçamentárias que o prefeito propõe. As diretrizes são as ações que serão realizadas pela Prefeitura no ano seguinte. Já no segundo semestre, a comissão deve oferecer parecer sobre a proposta orçamentária feita pela Prefeitura, que diz a quantidade e os valores das ações que foram definidas nas diretrizes. Além disso, anualmente, a comissão deve dar parecer ao Plano Plurianual, o PPA, que regra os gastos e investimentos para os 4 anos seguintes. No campo das fiscalizações, a Comissão de Finanças tem o poder de solicitar à autoridade governamental responsável que preste os esclarecimentos sobre despesas não autorizadas no prazo de 5 dias. Se não ocorrer essa prestação de contas, ou se ela for insuficiente, a comissão solicitará ao Tribunal de Contas do Município, o TCM, um pronunciamento conclusivo sobre o caso, no prazo de 30 dias. E se o TCM considerar que a despesa é irregular, a comissão pode propor a suspensão desse gasto.
Vale lembrar que no início de todo ano, o prefeito é obrigado a remeter ao TCM a prestação de contas do ano anterior. Importante lembrar ainda que as comissões permanentes só podem opinar sobre aspectos que sejam sua atribuição, ou seja, caso um projeto seja sobre um tema que deva ser apreciado por mais de uma comissão, cada uma deve emitir parecer sobre o aspecto que avalia: saúde, educação, segurança pública, entre outros. Hoje você conheceu um pouco mais sobre as comissões permanentes da Câmara Municipal. Até o próximo ABC da Câmara. E agora vamos conferir um resumo do que aconteceu na 47ª sessão ordinária. O vereador Isaac Demani falou na tribuna sobre a execução de obras que vêm sendo feitas em Conselheiro. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, aqueles que nos assistem em casa aqui nesse plenário. Senhor presidente, venho hoje falar sobre a execução de uma obra importante que está sendo feita no Distrito Conselheiro Paulino. Nós sabemos que o Conselheiro Paulino é o coração financeiro da nossa cidade. Ali onde tem a maior arrecadação do município, passa da metade. Grande polo de moda íntima, grande polo de metal mecânica, estão ali as grandes indústrias, grandes casas de materiais de construção, um comércio pujante. E Conselheiro, historicamente, sempre fica assim, bastante esquecido, muito embora faça ecoar a voz da população aqui nessa casa e junto ao Poder Executivo. E eu não abro mão dos usos das minhas prerrogativas, da minha atuação como parlamentar. Utilizo muito e utilizo bem as indicações do Executivo, onde eu faço ecoar, junto ao Executivo, as reivindicações que eu recebo das comunidades por onde ando, e são muitas, em toda Nova Friburgo. E não seria diferente no 6º Distrito Conselheiro Paulino. Nós estávamos trabalhando junto ao Executivo, um clamor da comunidade que era o asfaltamento das ruas ali do Centro Conselheiro, indo em direção ali ao Prado, chegando a avenidas ferroviárias e indo até Duas Pedras. Vias importantes do nosso município que sempre andaram em estado precário. E, graças a Deus, o Executivo analisou as indicações executivas que fiz, que foram bastantes, e decidiram incluir no cronograma o asfaltamento tão desejado pela nossa comunidade, 6º Distrito, e hoje está lá em execução. Então, parabenizar aí aos envolvidos do município, que são eles que estão executando o trabalho, que analisaram a indicação executiva que fiz daquele asfaltamento ali, Albertino Quadro Gama, Clarino da Rosa Teixeira, José Ernesto Quinustre, avenidas ferroviários, outras vias que eu já estou trabalhando, já fiz indicação executiva, Manuel Ribeiro. São vias importantes ali de Conselheiro Paulino, Rua Adriano Afonso Neto, que precisam receber esse asfaltamento para poder melhorar ali a trafegabilidade dos carros. E aí, finalmente, Conselheiro Paulino está aí recebendo um atendimento que merece. Historicamente já era para ter sido feito, mas está sendo feito agora na atual gestão, a quem eu deixo o agradecimento por ter ouvido a voz desse vereador, que não é a voz minha não, faço ecoar a voz daquela população do 6º Distrito, e vai ficar muito bom. Merecido, Conselheiro merece. Merece muito mais. Nossa atuação tem sido muito firme em Conselheiro Paulino, não só em Conselheiro Paulino, em toda Nova Friburgo, mas Conselheiro Paulino nunca deixou de receber a atenção e a atuação do vereador Isaac Demani. Então, fica o agradecimento, saudar a população de Conselheiro que está lá feliz com essa empreitada que está sendo feita aí pelo Poder Executivo, desse asfaltamento tão necessário e justo que há anos a população aguardava. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, tenham todos bom dia. A vereadora Vanderlei abraça essa ideia, falou sobre o projeto de lei ordinária que institui a Lei Lucas Begali Zamora, que dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de treinamentos em primeiros socorros a todos os funcionários, professores, monitores de creche, escolas, motoristas de van, alunos da rede pública e privada do município de Nova Friburgo. Bom dia, presidente. Bom dia, vereador. Não, obrigada, vereador. Obrigada pela leitura, vereador Zé Carlos Schwab. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores. Bom dia, assistência. Eu agradeço a Deus por estar aqui nessa tribuna nessa manhã e por ele me permitir defender um projeto de tamanha relevância e importância para o nosso município e, na verdade, para toda a população, né?
E eu quero, nesse momento, dizer para vocês que esse projeto chegou até as minhas mãos, e aqui eu quero fazer um agradecimento muito especial ao meu querido amigo Patrick Nascimento, ao qual eu quero que ele receba meu abraço. Patrick, no momento, não está morando na nossa cidade, está morando em Rio das Ostras, mas é um grande amigo e sempre é uma pessoa muito preocupada com o ser humano. Eu conheci o Patrick através do pedal, ao qual eu agradeço muito, e ele sempre com cuidado, cuidando de todos. E aí, conversando com ele, ele fez vários cursos, né, de primeiros socorros, inclusive com o Guedes, a qual eu quero estar agradecendo pela presença aqui. Obrigada, Guedes, pela sua presença. Obrigada, Cássia, a esposa do Guedes, que está aqui nessa manhã. E o Patrick, que me apresentou o Guedes, que me trouxe o Guedes. E o Guedes é o responsável por hoje, nessa manhã, estamos aqui defendendo esse projeto, a qual eu vou pedir aos pares o voto favorável. E o Guedes, ele veio com essa preocupação. O Guedes é Marcos Guedes de Freitas. Ele é instrutor de primeiros socorros, especialista na Lei Lucas e também professor do Instituto Brasileiro de Atendimento Pré-Hospitalar. Guedes, muito obrigada por você ter trazido até essa casa, por você ter me procurado, junto com o Patrick, que é nosso grande amigo, para que essa lei hoje estivesse sendo votada aqui. E eu quero agradecer também ao Isaac, a todos da CCJ, por ter, né, trabalhado juntamente nesse projeto para que hoje ele estivesse aqui para votação. Também quero agradecer a vereadora Maiara Felício, que faz parte, junto comigo, desse projeto. Vereadora Maiara, o nosso muito obrigada. E aqui um agradecimento especial à assessora e assessoria da vereadora Maiara, a doutora Gisele. Gisele, o nosso muito obrigada por você ter, junto com a nossa assessoria, com o Bruno e nossos outros assessores, se dedicado para que esse projeto estivesse aqui em votação. Como eu sempre falo, na nossa vida, nós sempre precisamos uns dos outros. Então, mais uma vez, Guedes, o nosso muito obrigada. Eu sei da alegria, da satisfação que você está tendo nesse momento, o quanto você lutou, o quanto você me procurou, o quanto você veio nessa casa, ligou várias vezes. Vereadora, e o projeto, e o projeto, e o projeto, e hoje está se tornando realidade nessa casa, vai para votação. Eu creio que todos os pares vão votar favorável a esse projeto, vai ser aprovado, e aqui já fica o nosso pedido ao Executivo, para que possa sancionar essa lei. Essa lei já existe, mas no nosso município, ela tem que se tornar uma lei para que possa ter nas escolas esse treinamento. E eu vou além das escolas. Eu penso que em todas as empresas, aqui nessa Câmara, o próprio Guedes, o instrutor Guedes já veio aqui, já fez esse treinamento, e eu indico também para as empresas privadas, para os bares, restaurantes, enfim, todos nós, seres humanos, precisamos aprender como cuidar do outro ser humano. Sabe por quê? Ninguém está livre de acontecer um fato que você precise, um acidente. Eu vou dar para vocês um exemplo do que aconteceu na minha vida. Eu falo, presidente, eu falo, Zé Roberto, que se no dia que aconteceu o que aconteceu com meu marido, primeiro que quando eu cheguei quando o Patrick foi me abraçar, eu falei, meu amigo, se você estivesse naquela trilha, mas ele estava andando de bicicleta comigo. O que eu senti, presidente? Que se ali, perto do meu marido, tivesse alguém que tivesse esses primeiros socorros e que soubesse ali fazer o primeiro atendimento no meu marido, a chance dele sobreviver teria sido enorme. Por quê? Depois do que aconteceu, eu vi um vídeo. Meu marido não passou mal, como falaram, e saiu da moto e foi embora daqui, não. Ele passou mal, ele ficou do lado de baixo, assim, do caminho. Passou um rapaz filmando e virou para ele e falou... Aí os caras viraram para esse cara que estava filmando, falou assim, ai, amigo, esse rapaz não está bem, não, você conhece ele? Aí o rapaz virou no vídeo, quem fez o vídeo sabe do que eu estou falando, virou para ele e falou assim,
E aí, Marquinho, o que aconteceu? Aí ele falou assim, eu me senti mal, mas eu já estou bem. Aí o rapaz ofereceu sim ajuda para ele, o rapaz que estava filmando. Mas o Marcos nunca gostou de incomodar ninguém. E ele virou para o rapaz e falou assim, eu já estou bem, daqui a pouco eu saio ali embaixo. Só que ele não sabia que não tinha saído. Era um barranco assim, que ele não conseguiu. Eu saio ali e volto. Então, assim, por que eu estou me lembrando disso? Porque no dia, quando eu encontrei o Patrick, que ele me abraçou, eu falei, meu amigo, como eu gostaria que você estivesse perto do meu marido nessa trilha. Então, como eu gostaria que existisse vários Patricks, vários Guedes, cada um de nós, que nós podemos ter a oportunidade, eu já tive a oportunidade de fazer vários treinamentos com o instrutor Guedes no Elos, porque foi através do Elos que o Guedes chegou no Patrick e o Patrick chegou até a mim. O Elos é esse curso que tem acontecido em Conselheiro, em Olaria, e todas as turmas, o Guedes, ele faz esse treinamento com a turma. O Guedes me passou um áudio de uma moça que era prima da criancinha, que infelizmente veio a óbito por ter engasgado num restaurante. E aí ela dizendo que não deu tempo. Então, eu penso que esse treinamento é para todos nós, porque isso pode acontecer dentro da nossa casa. Há 1 ano e pouco, mais ou menos, estávamos eu, meu marido, Silvinho, um grande amigo nosso, almoçando ou jantando, não me lembro. E aí ele engasgou, o Silvinho engasgou. E o meu marido fez exatamente como o Guedes ensinou. Foi por trás dele assim e puxou aqui no estômago dele. E aí, no primeiro momento, sabe o que a gente pensa? Que as pessoas estão brincando. Isso quando é adulto, né? Criança, ninguém vai pensar que está brincando. Mas quando é adulto, meu primeiro pensamento, porque Silvinho é muito bem-humorado, quem conhece ele aqui sabe disso, eu pensei que ele estivesse brincando. Só que era sério, era muito sério. E meu marido conseguiu fazer com que ele se desengasgasse. Então, eu penso que esse projeto é de tamanha importância, não só nas escolas, mas em todos os estabelecimentos, para todos nós, seres humanos, porque nós podemos fazer isso dentro da nossa casa. Muito obrigada, vereador José Carlos Schwab. Obrigada por esse carinho, obrigada por essas palavras. Vossa Excelência me fez me lembrar lá na minha infância, que quando a gente conseguia, né, ganhar ou comprar, porque era muito difícil, aquela balinha enrolada naquele papel transparente, que era bala de caramelo, soft. Exatamente, vereador. E aí minha mãe tinha maior preocupação. Ela tinha que dividir porque era uma para os filhos todos, mas a preocupação dela maior era dividir a bala para que a gente não engasgasse. E criança, a gente não tem noção. A criança quer a bala inteira, a criança... Né, e às vezes nem uma bala. Vocês devem ter ficado sabendo, porque eu recebi no grupo de oração daqui de Nova Friburgo, de uma criança que veio a óbito com uma sementinha de uma uva. Imagina o tamanho da semente da uva. E a criança engasgou. E, infelizmente, veio a óbito. Então, assim, é de grande importância, como eu já falei, em todos os sentidos, porque acidente acontece a todos os momentos e do nosso lado. E aí, se você tem esse treinamento de primeiros socorros, você consegue, sim, ajudar a outra pessoa. Muito obrigada, vereador Cláudio Leandro. Obrigada, vereador. E o exemplo que eu dei, que meu marido ajudou o Silvinho, foi na nossa casa, sabe? E assim, é desesperador, né, no momento. E eu te agradeço. E é isso, né? E que todos nós possamos procurar também aprender, saber, para estar cuidando uns dos outros. E mais uma vez eu quero agradecer ao instrutor Marcos Guedes, a sua esposa que está aqui presente. Obrigada por ter me procurado. Quero agradecer à vereadora Maiara Felício por estar junto comigo, né, nesse projeto. A assessoria da vereadora em nome da doutora Gisele. A nossa assessoria em nome do Bruno. Muito obrigada a todos, porque, como eu sempre digo, nós precisamos sempre uns dos outros em tudo na nossa vida. E aqui eu estou agradecendo a vereadora Maiara Felício, mas também quero agradecer a todos os vereadores que eu sei que vai estar votando nesse momento favorável a esse projeto, e peço ao prefeito encarecidamente que ele possa estar sancionando essa lei e que se torne realidade nas escolas e também em tantos outros lugares. Muito obrigada, fiquem todos com Deus. O vereador Cláudio Leandro falou sobre acessibilidade nos bairros.
Senhor presidente, bom dia vereadores, vereadoras, a todos que nos assistem aqui na plenária e a todos que estão nos assistindo pelo meio de comunicação. E eu tenho aqui falado constantemente, né, sobre algumas situações e nós, vereadores, acabamos, né, representando a população friburguense. Nós temos visto, né, nesses últimos meses, vários trabalhos prestados pelo nosso executivo, principalmente em questão de recapeamento asfáltico. E algumas falas minhas aqui, eu sempre demonstro a minha preocupação com a acessibilidade da nossa população. Principalmente que a gente tem muitos bairros da nossa cidade que não tem acessibilidade, não tem calçadas. E os moradores, em geral, eles pedem quebra-mola, esses redutores de velocidade. E eu quero deixar aqui, né, essa palavra hoje, justamente demonstrando a minha preocupação, a preocupação da população, porque esses asfaltos que estão sendo, esses recapeamentos asfalto estão sendo colocados na nossa cidade, está aumentando a preocupação da população e o pedido desses redutores tem aumentado. Haja visto agora que recentemente foi feito ali um asfalto no Catarcione e imediatamente a população já nos procura pedindo esse quebra-mola. Foi feito também um recapeamento asfáltico lá da Ponte da Saudade até o bairro do Varginha. E também está dentro do projeto alguns quebra-molas importantes, principalmente perto da escola JK. E isso já foi tudo passado para a nossa Secretaria de Obras, para a nossa mobilidade urbana. Nós temos ali uns quebra-molas importantes na Jaci Linhares Ramos, no Alto das Browns, que é o fluxo intenso de veículos ali. Então, assim, esse acompanhamento, esse recapeamento asfalto está sendo colocado na nossa cidade. Tem que haver um projeto de redução de redutores de velocidade para a nossa cidade, porque é assim também que a gente passa mais segurança, porque sabemos das nossas vias, cada dia mais lotada de veículos, nós não temos muitas ruas de acesso e acaba ficando insustentável, né, o nosso dia a dia, a correria do nosso dia a dia, para chegar no nosso local de trabalho, nossa residência, e a gente tem demonstrado aqui a nossa preocupação com a população em relação à segurança. Muito obrigado. O vereador Maicon Queiroz falou sobre o que vem acontecendo na saúde mental do município, segundo ele. Bom dia a todos. Hoje eu gostaria de me pronunciar sobre a situação grave e covarde que, infelizmente, continua acontecendo na nossa saúde mental do município. Todos sabem que o atual prefeito, covardemente, sem nenhuma empatia com as famílias que precisam, de forma aonde ele não pensa naquele que tem um familiar com algum tipo de problema mental, destruiu a Clínica Santa Lúcia. Isso é bom a gente lembrar. Inclusive aqui nessa casa, a maioria dos vereadores foram totalmente contrários a essa situação. Eu gostaria muito de relembrar isso aqui, aonde o prefeito covardemente levou a polícia lá na porta do Santa Lúcia, lembram disso? Para destruir aquela instituição, com uma desculpa de que tem que seguir a lei antimanicomial. Isso foi uma desculpa, porque ele acabou, destruiu com Santa Lúcia, sem estruturar a nossa saúde mental. Isso é uma covardia. Eu acompanho diariamente diversos e até centenas de casos de pessoas com parentes, eu tenho um caso na família, com problemas psiquiátricos, que hoje estão vagando pelas ruas, não conseguem atendimento no Hospital Municipal Rosertã, numa ala psiquiátrica pífia, que não tem condição nenhuma, e um CAPS sem estrutura. Estou passando por isso agora, com uma senhora que está com problema com a sua filha, e nós estamos ajudando no caso. E onde estão as tais residências terapêuticas, que dizem aí que, lindo, realmente a lei antimanicomial é linda, na teoria, na prática não está funcionando da maneira que estão agindo. Ligamos para saber sobre a residência terapêutica, Carlinho. Sabe o que falaram lá? Para a pessoa ir para a residência terapêutica, pessoa que tem algum problema mental e tal, ela tem que ter, pelo menos, ter ficado 2 anos em uma instituição de longa permanência, ou não ter familiar. Ou seja, ninguém vai para lá, né? Não tem mais instituição de longa permanência. E tem pessoas que têm problemas psiquiátricos, têm familiar,
mas não pode ter o convívio trazendo problema, trazendo situações difíceis. As famílias estão desesperadas. Verdade é essa. Tem que ter tratamento. Mas, infelizmente, nós não temos tratamento, falta psiquiatra e a saúde mental acabou. Mas eu vou continuar lutando contra isso. O vereador José Carlos Schwab falou na tribuna sobre as vias da cidade. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores, vereadoras, população que nos assiste. Na mesma linha, quero deixar um abraço a todo o partido do União Brasil, inclusive estamos aí na presença do excelentíssimo vereador Jânio Carvalho, o Hélito Moreira, fui bem acolhido no partido, montamos uma nominata, né, Jânio? Espero que a população escolha, né, nesse dia 6 de outubro, os representantes aí que dê conta do recado e que façam um excelente trabalho, que as escolhas sejam sempre pensando na população friburguense. Tenho certeza que será um marco aí no nosso município e que a população vá votar, porque o voto é muito importante na escolha dos nossos representantes. E quero dizer que esse vereador que também tem sempre preocupado muito com as vias de nossa cidade, tem feito várias solicitações aí ao chefe do Executivo, inclusive com algumas indicações também legislativas. Quero mandar um grande abraço aí para o Marquinhos, Marquinhos do Jardim Califórnia, que trabalha um colecionador de carros antigos, e sua rua ali, desde o início do meu mandato, era uma preocupação, porque quando chove, acontece ali geralmente alguns acidentes, porque é uma subida muito íngreme, e eu fiz um ofício desde o início aí do mandato, e graças a Deus parece que as coisas vão acontecer. Aquela rua tão sonhada ali para os moradores do Jardim Califórnia, o Executivo viu a preocupação, a Secretaria de Obras esteve presente, a Subprefeitura também, e graças a Deus a gente vai avançando ali, não só naquela região, mas também no 5º e 7º Distrito, 4º Distrito, Amparo, e Nova Suíça também, que agora está recebendo também um asfalto, porque é um clamor de toda a região, e essa preocupação que tem aí de todos os vereadores aparecendo, isso é legal, é porque todos os vereadores estão preocupados aí com a solução dos problemas, porque a gente sabe que não importa a localidade, tenho certeza que os moradores têm um vereador mais próximo, e quando os vereadores se somam, né, fazendo esse esforço, o Executivo ouve e as obras acontecem. E quem ganha é a população, que está sempre aí preocupada nos avanços. Tenho certeza que esse mandato aí que está encerrando, acredito que foi bem proveitoso aqui, essa Câmara de Vereadores aí fez o possível para avançar bastante. Eu vi todos os vereadores sempre imbuídos, trabalhando com a população de Nova Friburgo, e tenho certeza que no final do mandato todos os vereadores aí podem estar de cabeça erguida, que muitas coisas avançaram. O que eu desejo a todos, um bom dia a todos e fique com Deus. E agora vamos conferir o que aconteceu na 48ª sessão ordinária. O vereador Maicon Queiroz falou sobre o seu requerimento de informações com o Executivo Municipal, requerendo informações relativas ao convênio e atuação do PROES em Nova Friburgo. O intuito desse requerimento de informação, primeiro bom dia a todos, né? Seria e na verdade, para a gente esclarecer e ter subsídio de informações sobre a situação do trabalho do PROES aqui em Nova Friburgo, no âmbito da segurança pública. O que nós temos visto ultimamente é um governo municipal se utilizando de uma arrecadação a todo preço em cima de trabalhadores e de pessoas humildes que têm sofrido com rigor em fiscalizações, sendo que não recebe o mesmo em serviços públicos e no verdadeiro sentido do PROES, que é a segurança pública. O PROES foi um programa criado pelo ex-governador Sérgio Cabral, lá atrás, né, fiz uma pesquisa sobre isso, com o intuito da prefeitura, os órgãos municipais, poderem pagar a polícia militar através do dinheiro do imposto para a questão da segurança pública do município. Inclusive, na lei original do PROES diz isso, que tem que ter e tem que estar a questão da segurança pública. E o que nós temos visto são os nossos policiais militares, honrosos guerreiros, subutilizados somente para operações de trânsito desde que começou o PROES. Ou a sua moto
Até por motivos banais, eu já peguei vários casos de reclamações de pessoas que podem ser sanadas o problema no local, como problema de seta, outros problemas, e não fazem. Simplesmente levam, rebocam, não tem bom senso, vai para o pátio, ok. Mas e a segurança pública? Outro dia eu estava ali no bairro do São Jorge, conversando com as pessoas, e só ali, no momento que eu estava ali, passou um monte de garotada, empinando a moto, fazendo aquele famoso grau, para lá e para cá. E você vê isso, você não vê a diminuição dos baderneiros, mas você vê um aumento de perturbação dos trabalhadores. Então a gente quer saber o porquê, qual o motivo dessa situação. O programa do PROES é bom? Ótimo, maravilhoso. Nós temos um exemplo, por exemplo, no âmbito do outro programa que é a Segurança Presente, na cidade de Miguel Pereira. Eu estive lá presente, é um exemplo hoje para o nosso estado, e Friburgo poderia ser um grande exemplo também, infelizmente não está sendo. Miguel Pereira hoje é a cidade mais segura do estado do Rio de Janeiro. Lá tem guarda municipal na rua e segurança presente. Hoje você vê a guarda municipal nossa, que era para estar sendo utilizada para a segurança pública. Isso está inclusive na lei orgânica, que a guarda pode ser utilizada em auxílio aos órgãos de segurança. E já tem na lei federal, inclusive, já foi promulgado aí, e etc. Então, até pelo STF, que a guarda ela tem o poder, assim, da segurança pública. Várias cidades existe até a polícia municipal. E aqui a guarda continua sendo subutilizada. E o que mais me deixa abismado é que o prefeito, quando ele era vereador, tem discurso, inclusive a ação dele no Ministério Público, relacionada a essa questão da guarda e não se cumpriu uma lei. Então a gente quer entender o que está acontecendo. Eu quero esses dados para a gente poder estar em cima, ver o que está acontecendo. Eu quero os resultados do PROES. Vocês estão apreendendo carro de trabalhador para todo lado, né? O dia inteiro. Mas cadê o resultado prático na segurança pública da nossa população? A gente não vê. Em Lumiar, por exemplo, teve um camarada que pegou lá com raiva por uma questão de trânsito e saiu quebrando o vidro do carro das pessoas. E não se tem notícia da chegada da Polícia Militar, do PROES, e muito menos que essa pessoa que cometeu esse vandalismo foi presa ou foi detida. Mas nós temos notícias diariamente de pessoas que choram porque perderam o seu instrumento de trabalho. E isso, gente, tem que existir uma coisa chamada bom senso. E não está tendo. Em cima do rigor da lei, tem que ter o bom senso. Porque o que eu enxergo e o que eu vejo é que não tem o mesmo rigor e o mesmo bom senso com os veículos da prefeitura. Se for fazer uma busca detalhada, se for olhar as condições de muitos carros da prefeitura, caminhões, do trabalho, do dia a dia, inclusive tinha uma Saveiro lá na subprefeitura de Conselheiro, né, toda arrebentada, porque utilizou-se muito para o trabalho, mas não era nem para estar rodando. E está, por um único motivo. Vamos lá. Servir a população, mesmo no estado caquético que se encontra. Agora, o trabalhador não tem a mesma benevolência, não tem o mesmo bom senso. É pátio, reboque, vamos embora. Como fica a vida desses trabalhadores? Então, acredito que tem que ter um bom senso. Eu quero saber esses dados do PROES. A nossa prefeitura está pagando o PROES, a Polícia Militar, para quê? Fazer blitz somente, apreender veículos, principalmente de trabalhadores, ou para o verdadeiro sentido da segurança pública? Eu quero dados, cadê? Porque a sensação de segurança na cidade, infelizmente, das pessoas que nos procuram, das pessoas que falam com a gente, não está lá essas coisas, como deveria estar com relação à utilização do PROES pela Prefeitura de Nova Friburgo, que era para ser predominantemente para a segurança pública. Eu vou conceder uma parte ao vereador Marcinho Alves. Presidente? Presidente André? Vereador Marcinho. Vereador Maiqueiroz, conte com o meu voto favorável. Esse convênio PROES aqui na nossa cidade, ele serve só para apreender carro. Eu quero tomar ciência desses números, porque isso mostra a realidade. Você vê no dia a dia o quê? É um serviço
que a Prefeitura criou um convênio junto, né, nas buscas de pegar carros irregulares. Isso eles sabem fazer. E já tem um convênio com a Polícia Militar para isso. E sobre a Guarda Municipal, isso aí já está falado, isso já está escrito já. O prefeito, quando era vereador, ele falava, ele enaltecia a nossa guarda. Virou prefeitão lá, abandonou a nossa guarda. Essa é a grande verdade. Então, a gente vê que realmente os municípios vizinhos têm esse serviço do PROEIS com excelência, que é as praças, é os locais, é andando na rua com a população. A gente vê o serviço PROEIS de carro para baixo para cima e de fazer operação de blitz. Então, eu quero votar favorável com o senhor e quero também saber desses números depois e conte com o nosso apoio aí nessa luta aí. Obrigado, vereador. E a gente quer saber o seguinte, é segurança pública ou perturbar a vida do... O vereador professor Pierre falou sobre o requerimento de audiência pública a ser realizado no próximo dia 12 de setembro, quinta-feira, para tratar do processo de identificação dos pagamentos ilegais multimilionários no âmbito da folha de pagamento no município de Nova Friburgo, em prejuízo ao município e à totalidade dos servidores públicos municipais, por pelo menos 2 décadas, e dos atos de cessação da ilegalidade tomados em 2021. Presidente, cumprimentando cordialmente o vereador professor André, alegria vê-lo aí, ademais senhores vereadores, vereadoras, senhoras e senhores, em pronunciamento anterior nessa casa, eu comuniquei da situação absurda que foi identificada em relação a pagamentos ilegais ao longo de aproximadamente 20 anos na administração pública, abrangendo os anos de 2000 a 2020. E é uma situação muito grave, inédita até, em termos nacionais, porque a legislação é muito clara. A gente vive num Estado democrático de direito que tudo tem que ser regulado por lei. Qualquer despesa pública, qualquer ato público tem que estar autorizado por lei. E como que, ao longo de anos, houve uma sequência de pagamentos a determinados setores da Prefeitura, sem qualquer embasamento legal, prejudicando todos os demais servidores da Prefeitura, o que é uma das razões a explicar por que nós tivemos servidores sem ter o reajuste salarial ao longo de 20 anos. Só teve uma vez um aumento real de salário e 2 vezes o pagamento da revisão geral anual. Isso é muito pouco, porque é inclusive uma determinação constitucional. E olha o passivo que o governo recebeu. A gente tem que entender um passivo imenso, porque o rombo somente desses pagamentos ilegais, e isso dizendo de janeiro de 2010 até agosto de 2020, com a atualização pelo IPCA de julho de 2024, chega a monta de mais de 299,5 milhões de reais. Isso é um número muito duro, porque se for ampliar ainda, porque isso é uma amostragem, se for ampliar de 2000 até 2009, dezembro de 2009, esse número vai aumentar muito mais e muito provavelmente poderá alcançar cifras superiores a R$500 milhão. E aí, houve toda uma apuração relativa a isso, porque tanto se fala aí, se coloca, isso é aquilo. Então tá bom, houve um pedido aqui, porque não foi eu que levantei o tema foi levantado aqui, então nós vamos trazer transparência e mostrar para a sociedade, porque o povo de Nova Friburgo tem que saber. As pessoas têm que saber o que aconteceu e como foi. Como é que eu tenho autorização de pagamento por meio de memorandos com verbas aleatórias? Imagine só. Não, você fez um trabalho aqui, vou te dar uma complementação de R$7 mil por memorando, sem passar pela casa, sem ter lei, sem ter impacto. Aí outro servidor, fazer uma complementação salarial de 3 mil. Os valores oscilavam, saíam de um crivo de subjetividade. Isso é possível. Então, olha que situação grave, e nós vamos mostrar também como é que foi o corte. Porque isso não continuou. Houve um corte disso. As pessoas têm que saber uma ação importantíssima, que quem foi que colocou a cara na reta para tirar isso, porque ninguém teve coragem de fazê-lo, ou competência para fazê-lo. Mas dentro do âmbito do governo Johnny Michael, houve.
E o governo cortou. Hoje não tem um pagamento legal na folha de pagamento. E aí tem que enaltecer o trabalho da Subsecretaria de Recurso Humano. Porque ela não faz só trabalho de hora extra, como tem gente que assim pensa. Ela vai muito além. É toda a vida funcional do servidor e o trabalho hercúleo da equipe para poder, através das medidas adotadas pelo governo, em 2021, fazer cessar esses pagamentos ilegais. Então, a audiência pública é aberta a todo cidadão. Proposta para o dia 12 de setembro, a partir das 18h30, uma quinta-feira. Todo cidadão friburguense, os servidores públicos, os vereadores e vereadoras têm que vir para conhecer e para saber o que foi feito com o dinheiro público do contribuinte. Então, daí, a defesa desse requerimento de audiência pública. A vereadora Maiara Felício fez a defesa do projeto de lei ordinária que dispõe sobre a inclusão no calendário oficial do município de Nova Friburgo do Dia Municipal da Visibilidade Lésbica. Obrigada, presidente. Um bom dia aos vereadores dessa casa, às vereadoras dessa casa. Bom dia a quem está aqui na nossa assistência e que também está acompanhando a gente através da TV Câmara. Eu queria iniciar essa defesa de projeto de lei que institui um dia muito importante para a nossa população de Nova Friburgo, cumprimentando aqui a coordenadora do Centro de Cidadania LGBT, QIEPN+, de Nova Friburgo, do Estado, mas que atua dentro do nosso município, Silvia Furtado, que se faz presente aqui na nossa casa e que também é um símbolo de resistência que a gente tem aqui no nosso território. Silvia, seja muito bem-vinda, viu? E muito obrigada pela presença. A gente está aqui hoje nessa tribuna para falar sobre a possibilidade do Dia da Visibilidade Lésbica. Confesso para vocês que me traz muita responsabilidade, presidente, porque eu estou aqui representando tantas e tantas mulheres do nosso município que sofrem violências diretas, físicas, psicológicas, financeiras e que muitas das vezes têm que se esconder para não vivenciar esse tipo de violência. A gente está falando de uma população que existe uma tentativa de se varrer para debaixo do tapete. E quando não se consegue, o que a gente vê expresso nos números, elas sendo direcionadas para debaixo da terra. O lesbocídio é uma realidade no nosso país e já temos os instrumentos, do Tribunal Superior, já pensando em como se articular para fazer o enfrentamento dessas violências e ter ali, um cumprimento de rigor para se punir esse tipo de violência. Existe uma tentativa de negar as relações afetivas entre duas mulheres. Isso se dá porque nós estamos numa sociedade que romanticamente prega a relação entre homens e mulheres. Mas, companheiros, essa realidade não é a realidade de todos. Eu estou vindo aqui falar de algo que, a essa altura do campeonato, nós não precisaríamos, não deveríamos precisar ensinar a ninguém, que é o respeito. Nós não precisaríamos parar para falar que precisamos respeitar as diferenças e que aquilo que vale para mim, de repente, não vale para o outro. Nós precisamos falar que existe, sim, pessoas que, com violência simbólica, interrompem a vida de outras. E aqui a gente está falando sobre os direitos das mulheres. A gente precisa se levantar e, sempre que possível, eu estarei nessa tribuna fazendo a defesa das relações das pessoas com respeito, que é isso que norteia o nosso trabalho. O dia 29 de agosto, tendo celebração do Dia da Visibilidade, ele tem início no encontro em 1996, o Encontro Nacional de Mulheres Lésbicas, que levantaram ali as suas reivindicações dos seus direitos de viver, de bem viver, contra a discriminação, com o direito de formar família. E nós estamos aqui lembrando que o nosso município também precisa ter responsabilidade de reconhecer que esse dia é importante para termos visibilidade. Como eu disse anteriormente, as violências elas são as mais variadas. Eu vou pedir silêncio no plenário, por gentileza, para a gente não interromper aqui a nossa defesa.
Existe a violência psicológica, de pessoas que ficam em cima da vítima falando que ela não é normal, que ela não merece ter seus direitos, que ela não pode ter um dia municipal para celebrar sua resistência. Mas nós temos também o caso do estupro corretivo. O estupro corretivo, companheiros, significa aquele estupro direcionado quando o agressor não se conforma com a escolha e com a vivência da vítima, de querer se relacionar com uma outra mulher. E isso é uma realidade doída do nosso país. 6 mulheres lésbicas são estupradas a partir desse conceito de estupro corretivo por dia no Brasil. Isso porque são os números que a gente consegue registrar, porque nem todo estupro é registrado. E a gente precisa ainda falar que 58% dessas 6 vítimas diárias que a gente tem no nosso território são mulheres pretas. E aí, é engraçado para alguns, mas é doloroso para a gente que está aqui do outro lado. É doloroso, Pierre. Eu estou falando para as minhas iguais. Para as mulheres que vão para as periferias comigo, que muitas das vezes não sabem quais são os canais para denunciar e parar de sofrer esse tipo de violência. São mulheres que muitas das vezes têm questões psicológicas, porque o trauma é tão grandioso, e aí eu vou registrar aqui mais uma vez desse estudo que é feito em 2017 pelo Ministério da Saúde, revelando que 61% dessas vítimas relataram e disseram que já passaram por esse tipo de estupro mais de uma vez. Está aqui hoje defendendo o Dia Municipal da Visibilidade, e vocês vão ver que em alguns momentos a gente vai falar Dia da Visibilidade, em outros momentos a gente vai falar do Dia do Orgulho, porque são 2 instâncias diferentes. Dia da Visibilidade, a gente está falando de um dia de luta. Luta por reconhecimento da nossa população e valorização da nossa diversidade. Quando a gente fala de orgulho, a gente está falando de celebração, de festividade. E eu sei que, de repente, a visibilidade ela não é a solução para tudo que a gente precisa. Mas ela é um caminho, ela é uma chave para a gente continuar dando passos em direção a uma cidade, a um país mais justo, mais acolhedor de viver. Eu preciso falar também que quando o estupro corretivo ele não funciona, a gente tem um índice muito alto do lesbocídio, que é quando o agressor não consegue o que ele quer, que é tentar colocar nos moldes de relação afetiva que ele acredita para si, para a sua vítima, ele vai lá e interrompe a vida dessas mulheres, segundo também os estudos de 2017 do Ministério da Saúde. E aí a gente está aqui falando óbvio, gente. Não tem ninguém aqui inventando a roda, não tem ninguém aqui querendo peripécia. A gente está falando de um direito básico, que é ter um dia instituído, que a gente vai conseguir dar encaminhamento para acolhimento da nossa população. Outra coisa que eu preciso falar para vocês é que não bastando ter todo esse tipo de violência na nossa sociedade, nós também sofremos violência dentro dessa Casa Legislativa. Porque esse projeto foi apresentado em agosto do ano passado. Vereadores que eram para ter dado um andamento na tramitação desse projeto, sentaram em cima do projeto. Não tiveram coragem de vir debater à época. E usaram aquilo que popularmente conseguiram, conquistaram, que era o voto do povo, para legislar em causa própria, para interromper o andamento de uma casa de poder. Isso é criminoso. É doído. Porque qualquer parlamentar tem o direito de vir aqui e se negar a votar um projeto. Agora, usar o poder que tem, de 200 mil habitantes, nós temos apenas 21 pessoas que podem fazer o que a gente faz. E quando a gente se utiliza do mandato para interromper discussões que são extremamente necessárias, isso é muito errado, presidente. Isso é muito doloroso. E a gente já teve aqui votação do dia do colecionador de camisa, votação do dia dos times de futebol,
E aí não importa se é o dia do futebol ou se é o dia do Botafogo, se é o dia do Flamengo, se é o dia do Vasco, a gente vai votando. E eu não sou contra, porque eu acho que é o direito de cada um a partir daquilo que sente que é especial de celebrar enquanto município. Mas quando a gente vai falar de um dia de resistência, da sobrevivência de parte da nossa população, se nega. É doído, presidente. É um esculacho com a nossa população. Presidente, tem um ano que a gente apresentou esse projeto, tem muito significado, a gente está votando esse projeto no dia de hoje, que é, de novo, o mês da visibilidade lésbica, completou exatamente um ano. E eu estou aqui com uma responsabilidade gigantesca, mas também com muito orgulho de vir fazer a defesa das minhas iguais e dizer que elas existem e que a gente vai continuar lutando para que cada direito seja resguardado. Eu que agradeço. Grandioso a parte. E é isso que a gente espera dos parlamentares. Que tragam a soma, que tragam solução. A vereadora Priscila Pita apresenta a emenda, a gente acolhe a emenda, não temos problema quanto a isso. Mas o que importa para a gente é a política na ponta. É importante trazer aqui também, usando aqui os minutos finais que a gente tem, para dizer que, além de toda essa violência de negativa, a gente também tem uma tentativa de hipersexualização e fetichismo por cima, para cima dessas mulheres, que é uma tentativa de dizer que são lascivas, uma tentativa de dizer que elas não merecem respeito, e a gente precisa contradizer isso. E, justamente, quem se apropria desse lugar de corpos femininos são os homens, que precisam muito entender a importância do que a gente reivindica aqui. Os corpos das mulheres precisam ser respeitados, as relações das mulheres precisam ser respeitadas. E a gente está aqui para falar sobre isso, independente de credo, independente de religião, de ensinamento, de tradição, a gente precisa respeitar o diferente. Eu sei que vão tentar dizer o contrário aqui, mas a gente continua firme na nossa luta e já agradeço os pares pela escuta e peço voto favorável em nome do respeito. Obrigada, presidente. O vereador Isaac Temani falou o contrário ao projeto. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, aqueles que nos assistem em casa aqui nesse plenário, destaco a presença da Silvia Furtado aqui, reconhecendo o trabalho que ela faz em favor da causa. Senhor presidente, a minha manifestação contrária ao presente projeto aqui vai cair na boca pequena e dizer que eu sou um cara que eu sou contra a opção sexual das pessoas, que eu sou homofóbico e outras coisas dessa natureza. Essas narrativas são típicas da esquerda, eles trabalham isso com muita eficácia, mas eu não tenho preocupação com isso. Todas as pessoas têm que ser respeitadas, todas, independente de sua orientação sexual, independente de sua cor, independente do seu credo, todas, ninguém tem o direito de desrespeitar ninguém. Ninguém. Isso é uma premissa que nós temos que levar para a nossa vida social para termos um convívio salutar. Ninguém pode ser desrespeitado. Aí eu tenho uma preocupação, quando se apresentam projetos dessa natureza, da visibilidade lésbica, que para mim elas não são invisíveis. Eu não sei se vocês vivem em outra cidade diferente da minha, porque eu conheço várias pessoas que têm opção sexual das mais diversas e eu respeito a todas, e elas não são invisíveis para mim. Elas são por mim respeitadas, tratadas com respeito, carinho, urbanidade, e eu desafio a trazerem uma pessoa aqui que um dia foi desrespeitada, senhores vereadores, por mim, por conta de opção sexual, ou por conta da cor da sua pele, ou por conta do seu credo, por professar uma fé diferente da minha. Traga uma pessoa aqui, eu renuncio o meu mandato. Porque eu prego o respeito tem que ser a todas as pessoas. E eu tenho uma preocupação quando começa se destacar esse tipo de segregação, de subgrupo, porque isso acaba piorando a situação. Eu não vi no projeto, e eu olhei o projeto, a sugestão de emenda, fui eu que fiz, a vereadora Priscila Pita, para poder salvar o projeto, vereadora Maiara, porque ele era incondicional, ficava muito fácil para mim ter dado um parecer de incondicionalidade fundamentado para arquivar o projeto. Mas é claro que eu não vou fazer isso. Eu não quero tolir a liberdade de parlamentar de ninguém. De ninguém. Agora, eu tenho o direito de me manifestar contra. E por que eu me manifesto contra? Porque todos têm que ter direito. Quando se faz essa subdivisão, para mim está se atenuando a situação para se agravar. Não tem no projeto nenhuma notícia de fato real de coisas que aconteceram dessa natureza aqui em Nova Friburgo. Já há um dia nacional, dia 29 de agosto. Não está ali no projeto. Se tem, eu desconheço.
E eu não sou favorável a esse tipo de separação. Para mim, isso é muito ruim. Para mim, isso não ajuda. Para mim, isso traz um palanque eleitoreiro, que na verdade é isso. Quer se pautar isso, essa narrativa, porque daqui a pouquinho eu vou criar, então, vou sair em defesa daquelas pessoas que precisam de alguém que grite por elas. Vou criar o dia da visibilidade do feto, do nascituro, contra o aborto, contra essa covardia. Não vou fazer isso, cara. Tenho minha posição, vou continuar defendendo, porque creio nela, e vou respeitar quem pensa o contrário. O respeito e o bom senso resolve tudo isso. E para terminar, senhor presidente, que eu não vou me alongar, a jornalista Mariana Sanches, em 1º de novembro de 23, da BBC News Brasil, ela fez uma matéria, esquerda identitária. E aí um cientista alemão, americano, a pronúncia, se eu não estiver errado, é Yasha Mounk, eu não sei certa pronúncia, conhecido como um pensador de esquerda, Mounk acaba de lançar nos Estados Unidos o livro, em tradução livre, A Armadilha Identitária, uma história de ideias e poder em nosso tempo. E eu vou ler só um pequeno trecho da matéria para poder ilustrar o meu pensamento, que é o seguinte: segundo Mounk, a síntese identitária não serve nem mesmo para solucionar o problema de representatividade a que se propõe, porque, ao priorizar características de subgrupos sociais de pessoas, aqui ele dá um exemplo, como a cor da pele de uma juíza negra apontada ao Supremo Tribunal Federal, deixa de privilegiar seus predicados objetivos, como saber jurídico e intelectual, que deveriam ser o real motivo de sua indicação. E isso resume o meu pensamento. Todas as pessoas têm que ser respeitadas, independe da orientação sexual dela, independe da cor da pele, independe do credo, independe, elas são visíveis, elas existem. Se há aqueles que violam isso, já há legislação para poder punir, e tem que ser punidos mesmo. Agora, nós não temos a necessidade de abrirmos nessa casa um projeto de lei que vai criar o dia da visibilidade lésbica. Daqui a pouquinho, qual será o próximo dia de visibilidade? E qual será o terceiro, o quarto, o quinto? Vamos fazer essa segregação? Dividir a sociedade em subgrupos? Não. Por isso eu sou contrário ao projeto e peço que os vereadores façam uma análise do que nós estamos aprovando aqui hoje. Isso não é ser contra a mulher lésbica, ser contra ninguém. É ter bom senso e saber que todos têm que ser respeitados. Muito obrigado, senhor presidente. O vereador Cláudio Leandro fez uma homenagem à Associação de Surdos de Nova Friburgo em nome do presidente Michel. Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a todos que nos assistem aqui na plenária e a todos que nos assistem pelo meio de comunicação. Hoje, o meu tempo aqui, nessa tribuna, a minha fala é uma fala especial. E eu gostaria de iniciar a minha fala aqui já chamando o Michel, a Cristina, a Antonieta, para dividir esse espaço comigo aqui. A Andréia. Vou contar um pouquinho de uma história aqui bonita aqui, que se fala muito de inclusão social. Chega aqui, Michel, faz favor. Antonieta, chega para cá, vem para cá, Cristina. Michel é o presidente da Associação de Surdos daqui da nossa cidade. A Cristina e a Antonieta são professores e educadoras que estão desde 2009 acompanhando e educando essa Associação de Surdos. E, se eu não me engano, aqui em meados de 2022, nós fizemos uma reunião juntamente com toda essa equipe. Chega para cá, doutora Andréia, chega para cá, vem cá todo mundo aqui para cima aqui. A Fernanda nos ajudou intensamente. Nós fizemos uma reunião e o que muito me chamou a atenção é que nós precisamos fortalecer essa causa. Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos uma dificuldade hoje dentro da nossa cidade em relação aos surdos, em relação a ir no hospital, tirar sua primeira identidade, sua carteira de trabalho e uma série de outros benefícios. Ir numa consulta médica para você se expressar para o médico. E a partir daquela reunião, a partir daquela reunião nós percebemos que nós conseguimos ter uns dados expressivos. E foi criada a Associação de Surdos. Hoje
hoje foi registrada a Associação de Surdos, e esse foi um primeiro passo que a gente espera alcançar, dar outros passos importantes para a nossa cidade. E esse momento aqui dessa moção de congratulação, isso aqui é uma homenagem simbólica, porém, o que é mais importante disso tudo é a gente divulgar que a partir da publicidade, né, doutora Andréia, a população de Nova Friburgo, que hoje nós temos uma associação de surdos na nossa cidade. E essas pessoas auditivas, com deficiências auditivas, elas precisam ter esse respaldo, essa inclusão social. Obrigado, doutora Andréia. Então, eu vou ler aqui a moção. Moção de congratulação à Associação Friburguense de Surdos, à Câmara Municipal de Nova Friburgo, por seu vereador Cláudio Leandro, no uso de suas prerrogativas e na forma do regimento interno desta Casa de Lei, vem ao público exteriorizar moção de congratulação à Associação Friburguense de Surdos, pela formalização do seu registro civil de pessoa jurídica desde 20 de 6 de 2024, tornando-se oficialmente entidade representativa dos interesses da comunidade surda do município de Nova Friburgo. Então, eu quero passar em mãos aqui para o Michel, né, o nosso presidente, agradecer a ele toda a luta. Não sei que vocês sabem, Michel é um atleta, um excelente atleta de futebol, e está nessa causa. Eu quero agradecer também a Antonieta, a Cristina também, que fazem parte desse projeto. Então, eu vou deixar a palavra aqui para o Michel, para a Fernanda vai nos auxiliar, e Cristina e Antonieta também se sintam à vontade de poder falar um pouquinho aqui. Gente, uma salva de palmas. Obrigada. Bom dia a todos vocês aqui da Câmara de Vereadores. Gostaria de agradecer esse convite. Hoje eu sou o presidente da Associação de Surdos de Nova Friburgo. Então, nosso objetivo, nossa luta foi para criar essa associação aqui em Nova Friburgo, porque eu vejo essa importância para a comunidade surda, e é um direito para que todos nós venhamos crescer. E eu gostaria de agradecer ao vereador Cláudio Leandro pelo apoio, pela ajuda, por essa luta. Gostaria de agradecer também a intérprete Fernanda Venturino por estar acompanhando esse processo, que foi de forma voluntária, a Cristina, Antonieta e a Andréia. Desculpa o sinal. A todos vocês que estiveram, porque não é fácil criar uma associação. Temos muitos surdos que precisam desse apoio e nós precisamos lutar. E hoje é dia de comemorar. Muito obrigada. Acho que a Cristina quer... Eu vou dar 4 minutos para ele, que ele pediu, porque ele precisa de mais tempo, professor. Só um bocadinho. Pode ser depois. Eu sou a professora Antonieta. Abaixa um pouquinho aqui, professora. Isso. Professora Antonieta, né, desde sempre, da rede estadual. E desde 99, que lá na escola, quando ainda era do Estado, a Escola Estadual Neuza Goulart Brizola, que a gente sempre trabalhou com esse grupo de surdos. Michel era pequenininho. Então, olha a alegria, né, para mim, hoje, que estou fazendo parte dessa associação como secretária, a alegria para mim é enorme, porque ver esse menino crescer, tornar esse homem que ele se tornou, sabe, batalhador, ele luta por sempre, por todos os surdos. Então, é só agradecer mesmo a ajuda, né, do vereador. O professor Pierre também me ajudou muito há 2 anos atrás para conseguir transporte para eles participarem de campeonatos lá em Angra dos Reis, não foi, Pierre? Pierre ficou um dia todo tentando ajudar para poder ter o transporte para levá-los lá. Ele tem um grupo de atletas de futsal, né? E que ele participa de campeonatos fora da cidade de Friburgo, né? E é uma luta muito grande. Todo ano a gente precisa de arrumar transporte, a gente precisa de arrumar doações para eles se alimentarem lá nesses dias. Então, é muito gratificante hoje, a associação está fundada, tem um CNPJ, e agora a gente está pesquisando, né, legalmente com esse CNPJ, o que a gente pode fazer em benefício deles, quais são
os objetivos, o que a gente pode conseguir, né, com esse CNPJ da associação. Então, a luta, uma parte já foi vencida e a gente vai continuar lutando para conseguir mais e mais. Muito obrigada, né, ao vereador, Andréia, que sempre esteve disponível. Muito obrigada mesmo. Eu estou muito feliz hoje. Parabéns. Gente, eu quero agradecer a todo mundo, principalmente ao vereador, a Andréia, o apoio, porque essa associação é muito importante para os surdos, porque é um sinal, é um jeito de ajudá-los, né? A gente que conheceu pequenininho, eles crescendo, e para nós, professores, né, é um orgulho muito grande e que eles se tornem assim, com ajuda, né? Então, a gente quer proporcionar, com a associação, ajuda para outros surdos, né, que possam, o convívio, o grupo de surdos, se unir para se ajudar. Muito obrigada a todos vocês e parabéns aqui ao vereador e ao Michel, André, que ajudou tanta gente. Obrigada. Passar uma parte para o vereador Pierre, professor Pierre. Vereador Cláudio Leandro, eu quero te saudar, porque isso é um reconhecimento que envolve uma política pública. Isso não é qualquer reconhecimento. Ele tem uma importância imensa aí. Então, eu tenho que destacar, negritar, sublinhar, para dar o destaque, a beleza dessa homenagem. A importância de a gente dar visibilidade a eles. A importância, a lei orgânica no artigo 623 a 634, tem um capítulo especial às pessoas com deficiência. É muito importante que todos conheçam. A questão mesmo da associação, como foi bem colocado, há meios legais, sim, eu ajudo, colaboro, para a gente poder ver como pode haver captação de recurso, de modo que as atividades da associação possam crescer, se desenvolver e se manter. Isso é muito importante. A gente precisa dar a visibilidade a essas pessoas que muitas vezes estão invisíveis na nossa sociedade. E a gente tem que trabalhar forte com isso, e com política pública. Da mesma forma, a lei orgânica estabelece a reforma administrativa da prefeitura, estabelece um setor, um departamento específico para trabalhar as políticas públicas das pessoas com deficiência, coisa que não existiu e nunca existiu na prefeitura, e vai passar a existir com a nova reforma, se aprovada por essa casa quando encaminhada. Então, Cláudio Leandro, saúda Vossa Excelência por sensibilizar isso e trazer à casa a reflexão sobre esse tema. Me traz alegria de poder estar aqui e poder colaborar. Então, muito obrigado e parabéns a Vossa Excelência, parabéns à associação, a todos os membros que lutam por essa causa. Parabéns. Obrigado, professor Pierre. Muito obrigado. Eu me sinto privilegiado, sinceramente, de receber essas pessoas aqui, né, juntamente nessa homenagem, o professor Pierre e outros vereadores, porque agora foi dado o primeiro passo e a gente almeja agora com a Obrigado, professor. Só para concluir aqui, então, assim, nós passamos por essa etapa e agora, como as falas do professor Pierre, a gente espera, né, que a gente tenha agora um local apropriado para que essas pessoas sejam acolhidas e direcionadas, e esse é o nosso próximo objetivo. Muito obrigado. Obrigado a todos. E assim chegamos ao fim de mais um programa TV Câmara. Até a próxima.